Então, gente, hoje quem vai conversar com a gente é a Mari. A Mari mandou uns trabalhos super bonitos. Ela mandou um trabalho do curso, né, de aquarela floral e mandou também um trabalho do que ela fez das árvores. Lembramos das árvores que a gente fez aqui na série da Aquarela da Quarentena? Tem um monte de árvores. Eu acho que a gente pintou mais de 20 árvores. Esses vídeos estão todos lá no YouTube. Quem não viu, quem não acessou, quem não conhece, o ano passado eu fiz várias listas. A gente chegou a 15 listas de trabalhos, né? Acabava uma, a gente começava a outra. E aí todas elas tinham uma temática diferente pra gente poder todo dia fazer um pouquinho. Aí eu fui até o finalzinho de dezembro, a gente terminou o ano assim com 15 listas. Aí em janeiro e fevereiro eu dei uma paradinha e comecei agora a fazer de novo meus vídeos diários de aquarela. Estou nas tulipas, né? Tô pintando um monte de tulipa para quem tá acompanhando. Mas eu não peguei lista dessa vez não, porque a gente tem tanta coisa agora aqui para conversar que eu vou deixar assim, meio livre, né? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem quiser inventar a partir do que a gente está fazendo, pode inventar. Eu acho que a gente tem que usar esse momento para relaxar, né? E aí aproveita os conteúdos das outras lives pra gente poder conversar e botar em prática mais exercícios. Que é esse aqui, ó, das árvores. E a gente vai comentar um pouquinho sobre árvores. Então, quem tem dúvida, a gente vai falar, vai pensar um pouquinho como a gente trabalha a árvore. E aqui também tem uma árvore verdinha. E eu achei super bonita essa árvore daqui. E temos as tulipas que ela mandou também do nosso trabalho, que ela fez inspirado no que ela aprendeu no curso de aquarela floral. Eu achei super bonito também. Tô ansiosa para conversar com ela. E aí, Mari, me diz um pouquinho, como é que você encontrou a gente? Como é que foi esse momento com a aquarela? Me conta. Nossa, para mim foi muito legal, porque com essa história da quarentena, né, você fica meio perdida. Aí comecei a olhar na internet e achei o Aquarela na Quarentena. Aí comecei a fazer, achei legal pra caramba, e já fiz, como diz, tô em 3 cursos. Então tô fazendo os 3, mas tô nos 3. Eu fiz o aquarela floral, não consegui encarar a hortência, mas o resto eu fiz. E aí comecei o aquarela e cor, que eu fiz a parte teórica, mas aí quando eu ia começar a parte prática, você lançou Grandes Pintores. Eu comecei com os grandes pintores. Então eu tô tentando, tentando. Um acaba complementando o outro, né? Principalmente de cor, assim, que ele ajuda nesse processo. Às vezes a gente fala alguma coisa nos grandes pintores, mas o exercício também está mais explorado lá no aquarela e cor, porque ele fala da teoria, né? Então fica uma coisa complementando a outra, fica bem, bem bacana. E depois, assim, você não fica olhando sempre a mesma coisa. Você reveza entre os 3, aí fica legal. Não enjoa nunca de pintar. Exatamente, você vai trocando. E como você diz assim, você começa a fazer e chega uma hora que você tem que dar uma parada. Você faz, agora eu não sei o que eu faço, eu paro, guardo, faço outra coisa, depois volto naquele, né? Que é legal. Isso, porque aí a gente não se cansa, né? Esse olhar cansado, às vezes, não nem ajuda a gente a pintar muito. É bom dar aquela relaxada. E é perfeito isso que você faz, assim, organizando até com temas que possam se aproximar, ou então viu alguma coisa no curso dos grandes pintores que falava de composição cromática, sei lá, a gente tem a aula do Degas lá que é de laranja e azul, aí pega um exercício depois do curso de cor que tem uma complementação. Isso, exatamente, fica bem legal. Fica ótimo, que bom conversar com você. Tô feliz, assim. A gente recebi suas imagens, né? Aí falou, eu tenho muita dificuldade com a árvore. Eu acho assim, a minha grande angústia hoje é árvore e mata. Você lembra aquela foto que a gente fez, que era uma mata e tinha um muro? Era o mar, aquela mata do lado esquerdo e o muro. Aquilo ficou indecente. Ficou assim uma mancha verde enorme, sem definição. Então, árvore e mata é o que me angustia hoje, que eu não dou conta de fazer.
Então, vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho. Eu até deixei para a gente fazer hoje a live de 5h30, né? Falar sobre as misturas dos verdes, porque eu recebo bastante mesmo perguntas. Os verdes sempre são uma questão muito forte, assim, dentro da pintura. Porque eu acho que a gente tem as tintas prontas e nem sempre elas são tão interessantes para a gente usar assim. E tem as nossas próprias misturas que a gente pode fazer. Eu tenho uma dificuldade grande com verde escuro. Aí eu tento colocar o índigo, no fim eu acabo colocando preto. E aí não consigo chegar num verde escuro bonito. Eu começo a colocar um pouco de índigo, coloco um pouco de marrom e no fim acabo colocando preto. Então a gente mais tarde vai ver essa questão todinha das misturas de cor. Mas com você aqui, eu vou fazer as árvores também para a gente trabalhar. Mas me conta mais um pouquinho. Assim, você já pintava? Já tinha algum contato com a pintura? Não, nunca. Não? Quando eu fiz como se diz, aquele exame de orientação vocacional para entrar na faculdade, saiu lá que eu tinha dom para atividades artísticas. Mas eu fui fazer agronomia, nada a ver. Depois fui fazer agronomia, entendeu? E nunca peguei nada para pintar, para desenhar. Então, para mim também foi uma surpresa eu gostar disso, ter gostado bastante disso, ter me sentido bem com isso, porque eu também não tinha experiência. Olha só que fantástico. Eu achei as flores muito bonitas, ó. Porque do curso floral, assim, eu acho que é o que mais tem desenho, né? Mais específico, com mais detalhe e tal. Sim, essa parte eu acho difícil mesmo. Então, até o curso tem duas partes, uma parte de desenho e outra da aquarela. E aí eu falei, nossa, acho que já achei que você já pintava, já trabalhava. Mas não. Aqui, todo muito bom. E aí eu acho que essa história das árvores e da mata, eu estava pensando nisso ontem, talvez o que falte para mim é um pouco de desenho. Para fazer definição, ter uma noção de desenho para fazer, para pintar com aquarela mais definida um pouco, para fazer a árvore ficar com mais cara de folha, de não sei o quê, né? A gente, na verdade, tem que pensar um pouco, até nas manchas mesmo. Eu vou pensar com você aqui um molde, vou pegar um livro que eu gosto bastante para a gente organizar essa ideia. Deixa eu só pegar ele aqui. Esse aqui, do livro de árvores, eu fiz até um exercício dele aqui, mas é um livro que eu sempre gosto de me basear na hora que a gente tem dúvidas das árvores. Porque ela tem um trabalho super detalhado, mas ela não chega a desenhar. Ela faz a mancha. Então, esse momento da mancha da aquarela uma forma ordenada. E aí, com ela, eu gosto de falar isso mesmo. Assim, ela realmente tem o domínio das duas técnicas, tanto do desenho quanto da aquarela. Mas deixa eu te mostrar aqui como são as soluções das árvores dela. São mais manchadas do que desenhadas de fato. E ela cria uma sensação de quase que de retrato da planta. É uma coisa bem bonita mesmo, assim, o jeito como ela encara o processo. Deixa eu pegar uma bem gordinha. Aqui, ó. Tipo essas que você trabalhou, tá vendo? Ah, sim. Isso dá uma percepção de folha. Você tem a impressão que tem folha. Isso. Ela ordena a camada das manchas e não exatamente desenha folha por folha. Eu gosto desse tipo de resolução, assim, eu estudo bastante o processo que ela apresenta, porque eu gosto dessa ideia, assim, de... Sim, eu também gosto disso. A mancha da aquarela, ter uma definição, mas sem ter que precisar desenhar folha por folha, como se fosse um desenho científico da árvore. Eu imagino a mancha criando aquele processo, assim, de um processo mais livre. Então, aqui, o que a gente vai precisar mesmo é uma noção de claro-escuro. Não necessariamente uma noção de desenho especificamente, mas um claro-escuro que ordene o formato aqui da sua árvore, para a gente poder organizar ela direitinho. Então, eu acho que isso vai funcionar melhor. Eu vou usar o livro dela aqui para a gente trabalhar, vou pegar o seu aqui e a gente vai conversar aqui já que a gente está nesse momento de claro escuro, luz e sombra verde, são assuntos que eu estou tratando. Esse é o livro dela, deixa eu mostrar a capa. O nome da artista é Adelaine Fletcher. Ela tem um outro também de flores, que é bem bonito, assim. Tem o de flor, que tem um pouco de detalhe por conta das flores.
Mas esse das árvores, ela trabalha com essas manchas. Sabe? Assim, ela realmente tem, a gente sabe que ela tem um domínio do desenho, ela faz uns detalhamentos muito bonitos, mas quando ela trabalha, de fato, a, a árvore em si, né, essa parte da planta e tal, ela lida isso mais com a mancha do que exatamente com o desenho. E essa Sim. solução eu acho mais bonita na aquarela, assim, porque fica fluido, fica solto. Então vamos lá aproveitar ela, vamos analisar essa história aqui dos verdes e das camadas, e aí a gente faz uma árvorezinha junto também. Deixa eu pegar aqui um. Ó, ela não dá passo a passo. Esse livro dela é um livro que ela indica como ela faz, mas ela não faz o passo a passo. Ela descreve e tal. Mas, ó, ela tem um desenho aqui embaixo da forma principal daquela parte que ela vai trabalhar. E aí ela vai agregando camadas de cor. E essa sobreposição, né, na hora que ela vai agregando essas camadas, ela vai criando volume. Então, ela não pinta tudo por cima e essas camadas são ordenadas, né? Então, vamos ver isso na prática agora. O que seria essa ordenação de camadas para a gente trabalhar uma árvore? Ó, meu godezinho tá limpinho, até. Tá organizado. Porque tava. Difícil manter limpo, né? Nossa, coitada, eu falo que eles estão sem distância, os godezinhos aqui. Tão toda hora, não tem um respiro. Mas eu dei uma limpadinha porque já tava feio. Bom, eu vou fazer um desenho aqui com cor escura, um marronzinho mesmo, só pra gente poder ver. Então, deixa eu ver aqui. A árvore. Então, ó, eu posso fazer um desenho meio que genérico aqui de um tronco, mais ou menos, nem linhas, ó. Eu posso prestar atenção nisso aqui, nesse movimento. Uma linha para dentro, uma para baixo, uma aqui e outra aqui. Esse movimento ajuda a criar aquela forma do tronco sem que ele fique muito liso, já fica com uma característica do tronco mais cascudinho da árvore, né? Que ela é toda mais tortinha. E um lado não precisa ser igual ao outro. Eu posso aqui também abrir, ó, se quiser aqui depois entrar, eu posso fazer uma parte assim. Eu não estou olhando nenhuma árvore aqui, estou fazendo uma árvore genérica da cabeça. Então aqui embaixo eu só estou me ajudando a criar uma base para minha árvore. Então eu faço o tronco, né? Vamos pensar nessas linhas mesmo, as linhas guias de desenho, que ela ajuda, e a solução aqui só ir puxando galhos para cima. E eles não precisam ser iguais, porque quando eu faço um movimento assim, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, melhor aqui. Ou um movimento muito assim, fica sem muito estilo a árvore, né? Então, se eu vou dando diferença nela, aí é interessante. E eu posso criar já nessa primeira camada a minha ideia de onde vem a luz e onde vem a sombra. Ó, no próprio tronco eu posso dizer isso. Eu posso escurecer um lado do tronco. E aí eu já me guio aqui, ó. Então esse lado aqui é o lado que eu digo que tá a sombra. Então esse lado aqui tá a luz. Então, na hora que eu desenhar meio que o formato aqui da minha árvore, vou fazer aqui junto, duas. Posso desenhar o formato, assim, só para eu não me perder. Da copa dela. Dá pra ver aqui? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Agora vai ficar perfeito. Eu posso desenhar o formato da copa, só para eu fazer um equilíbrio aqui, né? Para ela não ficar nem grande, nem pequena, mas a árvore são tão diferentes, né? Que isso também não é uma questão muito, enfim, que vai criar um problema se tiver muito pequenininho o tronco e uma copa grande, porque existem árvores que são assim. Mas a gente pode pensar num desenho simples desse jeito para a gente começar. A primeira camada, você pode botar toda ela
num tom claro. Não tem problema nenhum. Pode pintar ela todinha. Vou fazer um verde aqui bem clarinho. Esse verde claro, eu vou estar sempre colocando amarelo, porque vai deixar ele mais luminoso. Então, ele vai ter um pouco mais de amarelo do que de verde de fato, ó. E eu posso preencher o meu espaço. Esse preenchimento do espaço nem precisa ser... como é que fala? Você não precisa deixar muito buraco nele, não. Pode até preencher todo, porque essa é a área clara. Né? Esse verde que você colocou, o que que é? Botei amarelo-limão e misturei com esse verde permanente aqui que eu tenho na caixinha. Pode ser o sap green também com amarelo-limão. Tá. O sap green eu tenho, eu gosto dele. Ele é bonito, eu também gosto. Eu gosto mais dele do que desse que eu tenho aqui. É que o meu sap green só é de caixa, de pastilha. Sim. E aí o de tubo eu só tinha esse aqui, que veio numa caixinha que eu comprei, a caixa de 12 da Van Gogh. Aí eu tinha esse verde. Aí eu botei ele aí. Eu vou fazer uma árvore junto da outra, porque a gente aproveita aqui também e já vê como descola da mata, né? Vai fazendo Ah, legal. a ideia da mata, porque é uma junto da outra. Então, ó, num primeiro momento eu posso pintar tudo. Eu não preciso me preocupar exatamente aonde uma começa e aonde a outra termina, porque esse claro vai estar passeando por tudo. Então, enquanto seca ali, eu vou acertar o tronco dessa daqui. Para não ficar esquisito. Como eu já me guiei, disse que a luz vem desse lado e a sombra desse daqui, a sombra, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer uma sombra no marrom com violeta, azul, eu uso essas misturas. Então ele vai criar para mim um tom mais escuro. E aí eu jogo enquanto está molhado também. E jogo num lado só. E vou jogar aqui embaixo. Ó. Porque a árvore faz sombra nela mesma. Ela vai pegar luz mais ou menos nesse pedaço daqui, mas aqui nem tanto, porque a própria copa Faz sombra. Faz sombra nela. Vou acertar esse outro tronco aqui, que agora ele ficou claro. Em relação a esse aqui. Deixa eu botar um pouco mais de cor. Né? Então, essa organização de eu dizer da onde a luz vem, eu posso até fazer uma seta e escrever assim, ó, luz. Luz, depois eu apago. Escrevo de lápis, porque aí eu já vou lembrar que se esse lado é a luz, eu tenho que deixar mais claro aqui. O que é deixar mais claro? É não tampar o que eu já pintei com essa camada mais clara. Eu não volto ali em cima. O que eu vou fazer agora? Deixa eu acertar aqui, ó, só para mostrar o que a gente usou. Usamos o amarelo-limão misturado com verde, e aí ele ficou umas variações assim. Foi mais ou menos isso que a gente botou aqui no início. Aí eu vou trabalhar agora com um verde intermediário, por exemplo, vou achar tons um pouquinho mais fortes. Aí eu tem algumas opções. Posso continuar com o amarelo-limão, e aí eu pulo, ao invés de usar de novo esse verde, eu posso usar o verde mais escuro que eu tenho. Normalmente é esse Viridian que vem na caixinha, mas eu vou ser bem sincera. Esse Viridian aqui, ó, com amarelo-limão, eu já não gosto de colocar na árvore. Eu tenho um pouco de preconceito com essa mistura aqui. Eu prefiro pegar o Viridian. Ah, olha só, vou fazer o verde mais escuro. Eu posso pegar o Viridian aqui, ó, misturar com violeta, que ele sai um quase azul. Aqui. Sai um tom completamente estranho. Mas eu posso pegar o Viridian e trabalhar ele com ocre ou com o próprio marrom terra de siena, que vai dar um verde super bonito.
E ele pode ser um verde intermediário. Ele vai lembrar um sap green escuro. Olha ele aqui, ó. Kiara, tem um Oi, marrom que é mais escuro que o siena, né? Como é tem. que ele chama? O... Ele chama. Ele, em português, eu esqueci o nome. Ele, acho que a terra é o sombra queimada em português. O Tá. em inglês, que a maioria das tintas vem escrito em inglês, vai ser aquele burnt umber, Ah, umber, tá, né? tá, 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 tá. Ele é Já mais sei. Esse é escuro. mais escuro que o siena. Isso, é mais escuro do que o siena. E tem Tá, um que é mais escuro do que ele, que chama marrom Van Dyck. Ele tem na Van Gogh, na versão estudante, e é muito bonito também. Então, se não tá, tiver o âmbar, o Van Dyck serve, porque ele é mais tá. forte até. Aí aqui, ó, eu posso aproveitar esse verde aqui, dessa mistura, e usar ele de duas formas. Vou aqui que a mistura tá aqui, ó. Essa é a mistura do Viridian com marrom. Eu posso pegar um pouco dela e jogar naquela mistura clara que a gente fez. Olha que bonito que ele fica. Ao invés de eu clarear com a água, eu posso clarear com o amarelo. Então, aqui eu dei uma volta na mistura, né? Eu atrapalhei todinho. O que que eu fiz? Eu parti da mistura das cores escuras. Deixa eu ver se aqui tá. Aqui, ó. Eu parti aqui da mistura dos escuros, que foi o marrom aqui com verde. E aí deu pra gente um tom parecido com o sap green. E o verde foi o viridian, que é meio azulado. Daí eu clareei ele com o amarelo, não com a água. Amarelo. Então ele faz para mim também uma variação super bonita. Aqui já deu tempo de secar. O que que eu vou fazer? Bastante tinta dessa mistura, porque o marrom aqui ele cria uma variação terrosa. Interessante aqui. E aí o que que eu vou partir fazendo o quê? Se a minha luz está aqui em cima, a sombra vai estar aqui embaixo. Então eu posso começar a colocar um pouco aqui para baixo. Aí, para a árvore não ficar muito empacotada, eu posso deixar esses buraquinhos aqui, ó. Aí a hora. Kiara, eu Oi? acho que essa história que você está fazendo é o que a gente precisa fazer um monte de vezes, né? Tipo, Sim, pegar várias árvores, ficar para achar um jeito de colocar essas manchinhas de forma que pareça as folhas mesmo, né? isso. Eu É gosto treino de isso, usar né? treino. E eu gosto de fazer assim, ó, mais com a ponta do pincel. Tá. Essa pontinha, e pode ser qualquer pincel. Ele vai com essa carinha redonda assim, ó. Tá. Agora, o interessante é não fazer isso aqui, né? Essa repetição Tá. incomoda. Então, pense em trabalhar assim: dê uma pincelada para cá, outra para baixo, uma para cima, uma para o lado. E não precisa deixar muito buraco entre elas, porque Entendi. senão ela fica muito pontilhada. Aí perde um pouquinho a forma. Então, aqui, eu já estou trabalhando aqui um pedaço mais escuro. E cheguei aqui num ponto, ó, uma encontra a outra. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma segurada aqui, ó. Vou contornar uma com a outra. Então, assim, se eu tiver na mata, eu vou aproveitar uma árvore para fazer a outra aparecer. Aí aqui, para não ficar essa linha aqui, o que que eu vou fazer? De novo, eu vou pegar o amarelo e vou dar uma clareadinha. Aí eu vou fazer uma passagem de entre o fundo que eu já pintei e essa parte mais escura Isso. que eu estou colocando. Então, eu também ajudo a criar uma passagem para chegar mais próximo da luz. E eu posso fazer um pouquinho também aqui, ó. Aqui eu posso deixar mais buraco. Aqui. Então, aqui, ó.
Com o próprio amarelo eu volto e vou trabalhando. Uma coisa que eu gosto de fazer é não deixar ela também muito dentro do meu desenho, ó. Umas pontinhas do pincel, pode ser esse, aquele, com o pincel que estiver trabalhando. Pinceladas para fora, ó. Tá. Que esse desenho aqui, se for mais claro, ele ajuda a gente a fazer um acabamento melhor. E se for um desenho muito, como é que fala? É muito preso, assim, muito duro, ele vai deixar essa árvore parecendo que você podou ela, pegou uma tesoura e cortou certinho. E elas não estão assim, né? São todas mais soltas. Então pode deixar, ó, um pingo fluido ali, não tem problema nenhum. Tá. Que ela vai ficar mais solta. Como você fez aqui nessa outra árvore, tá? Aqui, ó. Aqui tem Sim. esse pedaço aqui. É justamente isso aqui. Aqui tá perfeito. Super fluiu. Agora aqui, ó. Enquanto essa aqui seca, eu vou trabalhar essa de cá. Vou fazer ela de tom parecido. Vamos dizer que elas estão todas juntas. É a mata da mesma coisa. Aí eu vou começar também, ó. Aonde eu sei que ela faz sombra nela mesma. Isso aqui são coisas para a gente poder procurar na foto de referência, né? No que a gente está vendo. Normalmente aqui embaixo vai ser mais escuro, para cima vai ser mais claro. São coisas que a gente pode observar. Agora, começando a chegar aqui, eu vou ter que passar logo para o meu amarelinho, ó. Mesmo que não esteja tão nítido isso na foto que eu tô vendo. Aí vem um pouco da própria liberdade da pintura. Tá. Porque se eu quero distinguir uma da outra, fazer volume, jogar uma para frente, outra para trás, eu tenho que começar a organizar, aproveitar uma para recortar da outra. Aí aqui é a mesma coisa, vou passando um pouquinho, posso criar buraquinhos, né? Vamos pensar que aqui tem uma profundidade maior e esse aqui a luz está mais para cima, mas tem algumas partes que estão mais internas. E aí a gente vai fazendo uns buraquinhos. E aí, com a pontinha do pincel, a própria ponta vai criar aquele movimento. Que é o que você falou. Eu vou treinar, você vai treinar isso, né? Até achar aquela caligrafia que te agrada. Mas a ponta do pincel ajuda bastante. Então, se você quiser, por exemplo, se fosse uma folha de mangueira, que é comprida, né? É só você botar mais tempo. Ó, mais tempo é isso, ó. É se demorar mais com a pincelada. Se fosse a flamboyant, por exemplo, que é bem pequenininha, aí faria só com a pontinha do pincel, um monte junta. Mas aí faria só mais pra ponta. E pro meio já deixa um grosso, uma coisa mais grossa, assim, né? Uma mancha maior, para não ficar também toda pontilhada. Mas a ponta da árvore que vai dar pra gente a intenção de que é aquela folhagem. Já posso voltar nessa daqui. Agora eu vou escurecer mais. De novo, marrom com verde. E aí, aqui que eu vou começar a me preocupar um pouquinho mais com alguns pontos. Eu não preciso vir com esse escuro e repintar tudo. Eu vou vir com ele pontualmente. E aí ele que vai me ajudar a criar o volume. Faz bastante diferença, né? Quando a gente coloca o escuro. E aí esse escuro, já pensa assim, na tinta, com pouca água. Ela tem que ter água, mas ela vai ser menos aguada. Aqui, ó, eu vou procurar quem foi que falou isso. Eu não consegui achar ainda quem inventou essa definição. Mas tem uma definição que diz o seguinte: as primeiras camadas de trabalho da gente, na aquarela, a gente pode pensar assim que elas são fluidas como está. Vou ver aqui, ó. Bem fluida, bem a camada bem fluida.
A segunda camada, eu vou vir com ela como se eu estivesse trabalhando com uma coisa parecida com o leite. Vamos pensar assim. Eu acho essa definição interessante. Ela vai ser um pouquinho mais densa, mas ainda com transparência. As últimas camadas mais escuras, eu já vi duas definições. Você pode pensar ela como azeite ou como ela vai ser mais grossinha. Então a cor já fica mais forte. Aí tem essa definição assim de processo, que é... Cadê meu lápis? Ah, tá aqui. Então aqui seria o chá, aqui o leite, e aqui o mel, ou azeite, alguma coisa assim. Uma comparação de densidades diversas da própria aguada. Então, desse jeito, a gente pode ir ordenando na cabeça também como é que a gente vai aplicar e quando a gente vai aplicar. Então, aqui sempre vão ter as primeiras camadas e aqui as últimas. E nessas últimas, a tinta já está mais densa, então a cor vai ficar mais forte. Aí o seu verde vai ficar mais intenso. Vai ficar, aí talvez você nem sinta a necessidade do preto. Porque se bota muita cor, mas muita água também, ela fica clara. Aí você tem bonita ali, né? Para escurecer. Você fica fazendo e desfazendo, né? Põe água, clareia, põe de novo. Exatamente. Aí a densidade ali da tinta, se você vem com ela um pouquinho mais grossa, como a gente sabe já que a última camada, você não vai precisar criar camadas novas aqui em cima. Você pode vir com a tinta mais densa. A gente vai trabalhar com limpidezas diferentes da tinta. Eu achei isso aqui genial. Eu não sei quem inventou essa definição, mas chegou até a mim, assim, estudando também, passando, né, em aulas, colegas, alunos, a gente vai conversando e chegou até isso aí. Não sei quem inventou. Mas achei muito interessante essas comparações. Então, eu acho que pode ser uma coisa legal de anotar. E aqui, ó. Então, quando eu venho com escuro, eu também não preciso contornar um lado só. Aí a gente vai ter que depender da luz que a gente está observando. Mas se tivesse assim, sei lá, uma luz de meio-dia muito forte, aí seria bem escuro. Mas vamos pensar numa luz num momento mais tardinho. Tem uma luz aqui para cima, mas a gente ainda vê algumas coisas daqui, sem ser aquele contraste profundo. Eu posso até com esses pontos escuros dentro também dessas áreas mais claras, porque tem os buracos, né, da própria árvore. Aí quando eu faço aqui, deixa eu repetir aqui, pegar com mais tinta. Eu entro com um buraco aqui, ó, faço um buraco aqui, por exemplo. Eu quero dar profundidade nesse pedaço. Eu posso deixar tanto ele recortado assim, mas eu também posso um pedacinho para ficar só um pouco mais fluido, vir com a água ou com a amarela e dar uma leve diminuída, que aí ele entra mais ainda na árvore, e assim eu vou criando volume. Então, quando eu faço esse tipo de contraste aqui, ó, eu defini como se eu estivesse dizendo que essa moitinha aqui da árvore, ela tá vindo mais para frente. E quando eu jogo o escuro lá no claro, ele anda mais para trás. Então, eu vou fazendo aqui moitinhas dentro da minha árvore, mesmo em pontos que a gente já disse que a luz está ali. Ela vai ter esse volume. E eu vou definindo. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou salpicar em tudo. Eu vou escolher alguns pontos, criar essa sensação. Principalmente se eu tiver aqui, ó, precisando recortar uma árvore da outra. Eu vou usar a árvore de trás para definir a de frente. Aqui. Isso aqui numa mata, eu crio o movimento delas, de claro e escuro. Que eu só vou conseguir fazer no final. É porque isso aqui a gente meio que tem que imaginar. Essa imaginação vem... Como é que ela vem, né? Vem da observação
de quando a gente está observando uma foto ou um outro trabalho, prestar atenção em como foi resolvido isso aqui e treinando também, né? Botando em prática. Então, essa questão da árvore aqui, acho que ela... Tem que ter um planejamento, né, Kiara? Você tem que imaginar onde você quer chegar, né? Quando a gente tem uma falta de referência, esse planejamento ajuda, porque o final já está na sua frente. Mas quando a gente não tem a referência, tem que criar o passo a passo na cabeça, né? Pode se tornar um pouquinho mais difícil. Mas pensar nisso, nesses movimentos de camada, quem eu boto primeiro, quem eu boto por último, perguntar a obra, né? Sempre perguntar a ela, quem veio primeiro, que cor que está lá embaixo. A gente sempre vai descobrir a cor que está lá embaixo olhando por esses buracos aqui, ó. Por acaso, se você tivesse que olhar esse trabalho agora, você não viu fazendo, não viu, não viu o começo. Como é que eu vou achar quem começou? Eu vou procurar a cor mais clara da pintura. E aí eu vou catar lá. É a primeira camada. É aquela que deu em tudo praticamente. Aí você se pergunta, aqui foi pintado tudo ou não? Se a cor se repetir, ela tá aqui e tá aqui. E tá aqui, e tá aqui. Então foi dado tudo. Tem que ficar catando aqui, questionando um pouco a pintura, a ordenação. O que aconteceu ali naquele movimento da escolha do artista que fez o trabalho. Então aqui, ó, só para acabar aqui. Se quiser, nessa, por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó, a gente pode fazer também nas cores mais escuras. Não dá para colocar aqui embaixo, se quiser. Quanto mais contraste de claro escuro tiver, mais volume vai achar. Vamos pegar aqui, ó, um virídio com azul e um pouquinho de marrom. Também faz um verde super forte. Eu ainda pode... Se pegar essas duas manchas que você fez, nessa árvore da esquerda, aquele escuro no meio e depois um pouquinho mais para cima, dá para perceber que quando você dilui, fica mais interessante. Aqui? Você percebe? E a de cima? E a outra que você fez? Isso. Essa? Olha como as duas ficam diferentes. Fica. Eu gosto sempre dessa solução mais fluida. Eu pratico mais isso aqui. Mas aqui também pode ser uma solução. Dependendo do que você gosta ou não. Mas aí fica mais uma questão de gosto, né? Não é errado. Mas o que você acha que... Eu acho que fica mais delicado e mais... Fica mais legal isso. Aqui, ó, tô vindo com uma nova camada assim, escuro em cima do escuro. Se quiser ainda criar mais contraste. Mas já tava bom também. Tá. Aqui assim. Então, são possíveis soluções para a gente trabalhar. Lembrando dessas ideias aqui de 3 camadas, as densidades também, para a gente se organizar. Então, deixa eu só voltar aqui. O que faltaria aqui? Vamos agora acertar o trabalho também, né? O que faltaria aqui? A primeira camada de baixo, eu vejo que ela fluiu, ela aparece em vários lugares. As camadas mais escuras é que tem muito buraquinho entre elas, aí dá confusão. A tentativa de desenhar folha por folha perde o volume. O que vai acontecer? Esse branco que está aqui dentro, ele compete com o fundo. Então, a toda hora ele vai criando contraste. Aí essa ordenação aqui desaparece. Então, lembrar disso. Olha como as massas escuras, ela tem menos buracos. Elas têm, assim, são mais pontuais e tem menos buracos entre elas. Vai ter um pedaço ou outro. Mas não vai ser uma... evitar esses buraquinhos brancos, para que esse contraste super forte não aconteça. Então, funciona melhor. Numa próxima ordenação, você vai pensando aqui, porque até o movimento de claro e escuro ela tem. Ela só precisa pensar nessa situação. As manchas mais escuras, um pouco mais juntas, para você não criar esses buracos competirem com a luz que está aqui. Aí a gente começa a se enganar. Nessa daqui, a mesma coisa. Aqui pode fechar um pouco com o verde, ela vai ficar mais denso,
Mas fazer árvores de cores diferentes é também mais difícil, porque tem que deixar o buraco da flor, né? Ou da cor que é diferente, né? Uma flor rosa, uma flor vermelha dentro do verde. Se faz como eu fiz aqui, aí ela vai perder um espaço. Por exemplo, se fizesse tudo de verde mais amarelado, esse rosado vermelhado daqui não ia funcionar, né? Esse laranja, na verdade. Então é um pouco mais difícil. Tem que deixar mesmo os buraquinhos, e aí você escolhe. Ou começa com vermelho, ou começa com verde. Tá. Pra você deixar o buraquinho dela. Deixa eu fechar aqui as árvores e a gente pensa agora nos tulipas, que eu achei que ficou super bonito. Ó, a tulipa aqui é um bom estudo de claro e escuro. Você consegue, você tem essa noção, assim, porque realmente aqui dentro é escuro, daqui do lado de fora é claro. Olha o volume que você conseguiu aqui dentro dessa tulipa mesmo, que é amarela, que já é uma cor clara. Essa eu achei super bonita. Elas estão com essa carinha de copinho, né? E elas têm. Funcionou, fluiu. Então, também pensar nisso. Você pode criar essa ideia de coordenação do claro para o escuro e não tapar tudo e aplicar na ideia das suas árvores. Pelo menos a ordenação do pensamento. Não vai conseguir, assim, são objetos diferentes. Mas a sensação de pintura, né? Como organizar o processo, ele vai ser praticamente o mesmo. Então, aqui para mim, funcionou. Eu acho que essa daqui ficou um pouco escura. Talvez se abrisse um pouquinho, ó, um claro aqui, ó, ela ia vir mais para frente junto com essa. Essa daí eu fiz várias vezes. Sabe quando você põe a tinta, põe tinta, põe tinta, põe tinta, não consegue acabar? Então ela ficou muito escura por causa disso. Ela recebeu um monte de camada. Um monte de camadas. Se você quiser corrigir, dá para corrigir ela assim, ó. Vou pegar a pintura antiga aqui. Ela não vai sair completamente, mas dá para tirar o excesso. Vou pegar uma cor parecida, esse violeta aqui, ó. Isso aqui eu fiz na semana passada. Olha como a aquarela sai. Eu botei água só em cima dali, não mexi mais. Aí eu aperto um pouquinho aqui e eu tiro o excesso, ó. Então eu consigo abrir a luz desse jeito. Se você ainda quiser mexer nela, e se você quiser mexer pontualmente, por exemplo, só abrir a luz mais aqui em cima e não tanto aqui embaixo, dá até para fazer. Vou pegar aqui um outro pedaço que tem mais camada. Você molha só aquele pedacinho que te interessa. Bota a água ali, não esfrega muito o seu pincel no papel. Vem com papel toalha, também não esfrega, meio que carimba ele ali e ele vai tirando para você. Ele vai abrindo devagar a luz. Tá. Se você quiser tirar mais, é só repetir o processo. Aí, como já mexeu, repete ali e seca de novo. Aí ela vai abrindo um buraquinho. Deixa eu mostrar mais profundo. Entendi. E esse aqui tá cheio de camada. Eu botei uma tinta bem grossa aqui, que ele estava falando do excesso de camadas. Só que ele vai e abre uma luzinha. Não vai voltar ao branco do papel. Isso vai ser difícil. Mas corrigir esses pequenos pontos aqui, porque essa aqui que destoou, que ela foi muito para trás, mas se abrir aqui só um pouquinho, ela já vem para frente e aí a composição fica super bonita. Que ela dá certo, porque essa daqui tá legal, ó. Olha que luz bonita que ficou aqui. É mais ou menos o mesmo movimento. E o vermelho aqui deu super certo. O vermelho é difícil de pintar e ela funcionou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, gostei disso. Isso aqui foi importante pra gente colar o caule da folha. Porque da folha de trás, né? Então você escurece um pouquinho. Isso a gente não vê no original. Isso aí a gente tem que fazer mesmo, imaginando que tem coisas que a gente tem artifícios que a gente coloca na pintura e que a gente não vê no original. A gente tem que inventar. Então, isso aqui justamente é uma coisa que a gente faz para jogar para trás. Isso aqui, onde é que a gente viu? Aqui, ó. É o mesmo processo. Quando eu tenho dois objetos, eu preciso de um para andar para trás do outro.
Então a gente vai acertando ele aí. Temos mais alguma dúvida? Eu acho que não, acho que gostei demais dessa história da árvore. Eu vou tentar. Eu acho assim, fazer mais pensando, né? Tem que ir pensando e planejando. Primeiro é isso, depois aquilo, vou fazer assim. Aí não dá para ir fazendo no impulso, né? No instinto. Tem que ter um pouco de planejamento. Ou outras nem tanto. A gente vai. Quando são coisas assim, eu acho que quando são elementos que a gente quer dar uma cara mais próxima da realidade, ter uma referência e algumas anotações funciona. Uma Sim. outra coisa que você pode fazer, se você quiser ter essa noção do claro escuro, é fazer tudo com uma cor só. Você disse que tem o índigo. Você pode pegar o índigo e tentar trabalhar essa sensação das 3 camadas com o índigo. Por quê? Diluindo. Elimina a cor, faz um trabalho monocromático. Você vai ter que pensar muito sobre onde está a luz e onde está a sombra, quando você tem uma cor só para resolver essa questão. Tá. Então ajuda. Isso seria o que a gente faria também no grafite. Mas é só uma ideia de processo. Fazendo no grafite, numa aula de desenho, ou fazendo na aguada, na sua prática da aquarela, o resultado mental é o mesmo. Porque o que importa é a observação daquilo. Então, quando você elimina a cor, você consegue organizar isso melhor, visualmente. Se você tiver muita dificuldade de pegar uma imagem colorida e transformar ela num trabalho preto e branco, você pode tirar foto, imprime sua foto ou transforma ela já em preto e branco, que também é um exercício muito bom. Ou então, se você quiser, a própria seu celular, né, você consegue tirar fotos em preto e branco. Preto e branco. Então, na hora que você tiver muitos elementos, né, como a mata, esse que são várias informações, quando você elimina a cor dela, só ficam os valores. E aí esses valores vai te ajudar a ver melhor as massas. Então, trabalhar nessa situação sem a cor funciona muito. Aí de vez em quando você volta, repete o mesmo trabalho com cor, que aí você já pensa no processo. É mais ou menos o que a gente faz na mancha lá no início daquela pintura do Monet, né? Das limpéis, que a gente tira a cor, depois bota a cor. Então é mais ou menos essa ideia para a gente enxergar a mancha. Esse processo ajuda bastante. Eu gosto de fazer, de orientar dessa maneira, né? A gente acaba vendo isso muito no desenho, e pensar que é só o desenho que vai resolver isso. Não é. Com a aquarela a gente também consegue. E consegue pensar mais na mancha. Aí a gente elimina, faz um trabalho monocromático para dar certo. Eu tô querendo fazer assim, colocar numa folha um monte de árvore e tentar fazer essa pincelada aí para ver se eu consigo chegar no jeito certo de fazer essas pinceladas. Sim, um caderno, uma repetição. Você pode fazer a pincelada sem a árvore. Se você quiser só carimbar o seu papel lá, um papel, sei lá, pega um papel de rascunho, um exercício que você não gostou muito, vira ele do outro lado e vai fazendo só uma repetição do movimento do pincel. Treina pra pegar o jeito mesmo. E vai pegando o jeito. É igual escrever. Cada um vai ter uma caligrafia. A caligrafia, você vai aprendendo, né? Como é que faz. É isso aí mesmo. Exatamente. Aí quando você pega um pincel, se você pega um pincel que tem a ponta mais fina, ele vai dar uma marca de um jeito. Se você pegar um pincel com a ponta mais gordinha, ele vai desenhar de outro jeito. E aí você fica treinando esses movimentos também, achando a sua própria caligrafia ali. Mas a ponta do pincel, ela ajuda a criar essa ideia melhor do que ficar fazendo um carimbo assim. Se você trabalhar mais com a pontinha, domina melhor também o movimento e cria com mais facilidade essa figura. Fica mais próximo da ideia da folha da árvore, né? Agora, pra gente finalizar aqui, me conta um pouquinho assim, como é que é esse momento para você de pintar com aquarela? Como é que você se sente assim? O que trouxe de muito legal. Eu acho que é muito legal. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então essa coisa de você estar fazendo ali a aquarela naquele momento que você está parada, só olhando aquela árvore, só olhando aquele desenho, você passa ali meia hora, uma hora, nossa, é muito legal. Dá uma, como é que se diz, uma desligada, né? Te força a sua cabeça a desligar.
a parar de pensar e ficar concentrada naquilo. Para mim é ótimo. Nossa, eu tô adorando. Foi um achado ter achado você. Para mim foi ótimo. Que bom. Eu gostei demais. Para mim faz muito bem, muito bem. Pois é, isso é realmente uma coisa muito gostosa, assim, né? Você traz. Eu achei muito legal um outro dia conversando com a avó, né, ela falou assim: é uma preocupação gostosa de ter. Você está Exato. preocupada naquele momento, Exato. você resolver coisas ali, né? Você Você fica se desliga. concentrada naquilo e a sua cabeça desliga das coisas, das suas preocupações, né? Ainda mais nesse tempo que você fica pensando besteira, né? De repente você fica só pensando bobagem. Então você desliga a cabeça e fica concentrada naquilo. É muito legal. Muito bom. Pois é. Pois é, essas coisas assim, tem hora que a gente pensa e quer resolver coisas que não estão no nosso alcance, né? Daí dá mais Exato. Você só fica ansiedade se ainda. preocupando à toa. Não adianta ficar pensando, você não vai resolver. Para que você fica pensando? Mas fica, né? Fica pensando. Muito bom, foi ótimo, obrigada. Desculpa aí minha demora, cheguei super atrasada Imagina, eu adorei hoje. falar com você. Eu falei para você, eu sou sua fã, adoro você, acho você uma gracinha, entendeu? A forma como você fala, como você dá aula, é muito legal. Eu sou professora também, né? Eu acho muito legal a sua forma como você dá aula, muito legal. Então, para Que mim, bom, muito obrigada. E foi ótimo conversar com você, Mário. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ter esperado um pouquinho de eu chegar. E a gente foi ótimo. Eu achei assim perfeito. Falei, puxa, já queria falar dos verdes, chegou o exercício, falei, agora eu vou amarrar tudo certinho. Foi perfeito. Obrigada é isso mesmo. aí. Tá, Então, obrigada a bom. você, querida. A gente se encontra mais tarde de novo e até breve. Um beijo, gente. Obrigadão. Tá, Tchau, tchau. tchau, beijo.